A museologia garante a salvaguarda, a documentação e a difusão de acervos naturais e culturais e, numa relação direta com a arqueologia em uma perspectiva interdisciplinar, também a gestão e a devida extroversão dos artefatos arqueológicos. Qual seria um equilíbrio mais adequado entre os campos da arqueologia e da museologia em relação às ações de preservação, valorização e divulgação dos bens arqueológicos? Como ocorre o processo de musealização desses vestígios? Quais as preocupações e problemas para a realidade brasileira e sua estratigrafia do abandono? Quais as contribuições para a construção de memórias e de elos entre herança patrimonial e sociedade contemporânea? Para falar sobre essas questões, conversamos hoje com a museóloga doutora Maria Cristina Oliveira Bruno, professora de museologia e que também coordena o programa de pós-graduação Interunidades em Museologia do MAIUSP, em conjunto com a professora doutora Camila Moraes Vichers e também coordenadora do grupo de pesquisa do CNPq Musealização da Arqueologia. Eu sou o Guilherme Rodrigues e este é o Stratcast, podcast produzido pelo Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga e pelo Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, com o apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Primeiramente, professora, eu queria muito agradecê-la por ter aceito o nosso convite, né, e participar do Stratcast. E para começar, eu acho que seria interessante explicar para o nosso ouvinte um conceito em constante construção e que é tão importante, que é o de musealização e a aplicação dele para a arqueologia. Bom, eu que agradeço primeiro o convite, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Já esta primeira questão, eu acho que nós podemos entendê-la a partir de muitos olhares, não é? O conceito de musealização nos dias de hoje. Mas eu acho que o essencial é que toda vez que nós falamos em musealização, ou buscamos aplicar, não é, esse conceito, nós sempre estaremos falando de processos, não é? Então, não são atitudes estanques, não é? Então, acho que a noção de processo, no caso, não é, processo museológico, acho que é o eixo comum. Então, nós também dentro dessa perspectiva, nós podemos pensar em musealização do zero, quer dizer, quando nós temos a intenção, quando se há a intenção de musealizar, né, de inserir em processos museológicos objetos, artefatos, ruas, territórios, memória oral, enfim, não é? Os mais variados indicadores de memória, as mais variadas referências culturais. Então, quando nós lançamos esse olhar, não é? Esse olhar, então, ele entra, né, num processo museológico e a perspectiva é que justamente esse processo existe para transformar, né, esses indicadores de memórias, esses territórios, enfim, a cultura material e imaterial, né, transformá-lo em herança patrimonial. Então, eu acho que o eixo comum de um processo de musealização é esta intenção de transformar esses indicadores, né, de memória em herança cultural, em patrimônio. Uma outra perspectiva que muitas vezes nós encontramos é justamente nos processos que já são dados, não é? Então, quando processos museológicos já atingem, né, um efetivo alcance sociocultural, então nós já podemos dizer, bom, é processo de musealização de tal vetor da herança cultural. Então, eu acho que tem essas duas possibilidades, não é? Isso, naturalmente, eu estou focando o olhar da museologia, mas nós vamos encontrar essa expressão, e eu observo muito isso, em muitos outros campos, muitas outras áreas de estudo. Bom, então acho que essa é uma questão de princípio, não é? O que nós entendemos, e quando nós falamos, então, musealização da arqueologia, é quando nós estamos pensando, então, em estabelecer esses processos, não é? Em implementar esses processos para os vestígios arqueológicos. E aí nós podemos considerar os vestígios em si, por exemplo, coleções já reunidas em museus, resultados de pesquisas já estabelecidas, não é? Os acervos das mais variadas naturezas arqueológicas, mas eu acho que o outro aspecto importante é quando nós falamos musealização da arqueologia, nos dias atuais, nós estamos também falando em uma certa musealização de paisagens culturais, não é? Onde justamente os vestígios arqueológicos, historicamente, não é? Os indicadores de memória, historicamente, foram depositados, foram deixados, e esses vestígios são hoje
de alguma forma, resgatados, não é, pela arqueologia. Então, eu acho que são dois lados, não é, dessa definição. Quer dizer, nós temos uma definição ampla, que ela pode ser aplicada a diferentes vetores culturais e naturezas de vestígios, de coleções e acervos, e temos um olhar mais pormenorizado, mais específico para musealização da arqueologia. E ainda, se você quiser, quer dizer, nós temos ainda um mais específico quando nós falamos em musealização da arqueologia no Brasil, não é? Porque daí nós cruzamos com a nossa própria história cultural. Para alguém que nunca teve, contato com essas etapas de musealização, acho bacana tentar explicar como é que se dá esse processo em que ocorre a transformação de um artefato arqueológico até ele chegar nos museus e ter a sua extroversão. O que a gente deve levar em consideração nesses processos, quais são os desafios e mesmo os objetivos que devem ser considerados? Bom, historicamente, nós temos, né, um elenco de museus há séculos, em diversas partes do mundo, onde nós podemos identificar os canais, né, a partir dos quais os acervos se constituem. Então, via de regra, e eu acho que no caso da arqueologia em especial, não é, ou de museus universitários, essas coleções se fazem, não é, a partir de pesquisas, não é, estudos voltados para problemáticas que, por exemplo, podem ser apresentadas pelo campo da arqueologia, pelo campo da história, pelo campo da etnologia, pelo campo da arte, enfim, né, os mais variados campos. Essas coleções, esses vestígios, não é, essas referências culturais se transformam em conjuntos, em acervos, e passam a um segundo universo, que é da institucionalização, quer dizer, quando nós falamos em acervos de museus. Uma vez nestas instituições, não é, eu acho que hoje nós já defendemos, não é, a ideia de que nós temos que aplicar uma cadeia operatória de procedimentos, que nós chamamos, né, atualmente, da cadeia operatória de procedimentos museológico-curatoriais. Não é? Nós, fazendo aqui um parênteses, o conceito de curadoria, não é, que é tão caro à história dos museus, desde 3, 4 séculos atrás, não é? Mas ele foi se esgarçando nos últimos tempos. Não é? Nós vemos esse conceito de curadoria aplicado aos mais variados universos. Então, no campo dos museus, nós optamos por qualificar essa cadeia operatória de procedimentos técnicos e científicos, não é? Como cadeia operatória museológico-curatorial, que corresponde a isso, no mínimo, não é? Logicamente, a partir dos estudos dessas coleções e acervos, desses vestígios, em seguida, os procedimentos, né, ou simultaneamente, os procedimentos de salvaguarda, que por aí nós entendemos, não é? Conservação, documentação, guarda, né, em reserva técnica, armazenamento, quer dizer, uma série, né, de cuidados do tratamento dessa informação. Por outro lado, a cadeia operatória, ela se faz através de procedimentos técnicos e científicos de comunicação, que no caso dos museus, não é, basicamente, então, são as exposições que nós fazemos, são as múltiplas instâncias de ação educativa, de atividades de inclusão sociocultural. Então, é no equilíbrio entre essas duas forças é que nós encontramos, então, o eixo dessa cadeia operatória museológica. O que ocorre, né, o que tem ocorrido nos últimos anos é que essa chamada, então, cadeia operatória museológica, desde a pesquisa, na verdade, né, original, ela cada vez mais ela tem sido compartilhada, ela tem sido colaborativa. Então, dentro da própria instituição, muitas vezes, então, não é um trabalho estanque, quer dizer, primeiro eu conservo, depois eu mando para a documentação, depois penso a exposição, quer dizer, o ideal é fundamental que haja uma sinergia entre essas diferentes responsabilidades, mas também, cada vez mais, com a participação de grupos sociais, daí dependendo muito do perfil do museu e do perfil do acervo. Então, eu acho que o desafio, não é? Nós temos aí 2 desafios. Um, que é que as instituições consigam profissionalmente manter o equilíbrio dessa cadeia operatória, não é isso? Isso por si só já é um grande desafio. E o outro lado é que cada vez mais haja um diálogo com a sociedade, né? Mesmo na aplicação desses procedimentos. Professora, às vezes me parece que há uma percepção de que tanto a museologia e a arqueologia
estão quase que apartadas, né, como se os acervos não tivessem que ter uma necessária extroversão. Como você enxerga isso? E qual seria um equilíbrio mais adequado entre esses dois campos em relação às ações de preservação, valorização e extroversão daquilo que se encontram nos bens arqueológicos? Bom, acho que essa é uma constatação preciosa, muito real e muito concreta dos últimos anos, e é uma constatação a partir da qual eu, particularmente, tenho estudado e atuado muito, no sentido contrário, né? No sentido de derrubar barreiras. E isso eu falo, no início, por uma questão de geração, mas eu já vejo muitas novas gerações envolvidas com essa questão. E esse ponto, né, eu reitero o que eu falei lá no início, eu considero que ele tem que ser observado em cada país, em cada região, em cada realidade histórico-cultural, certo? Esse é um ponto interessante. A partir disso, quer dizer, o que eu venho constatando já há muito tempo no Brasil, né, na nossa história cultural de um país colonizado, com todas as variáveis que nós conhecemos, não é? Com certeza, o passado das sociedades indígenas, vamos chamar assim, que seria a instância da arqueologia mais ligada, né, ao nosso território, ele nem sempre foi valorizado dentro dessa linha do tempo, dessa historicidade. Então, é como se as sociedades indígenas, os povos indígenas, que foram aqui encontrados no momento da colonização, né, nos diversos momentos das diferentes frentes de colonização que o nosso território, né, foi alvo, essas sociedades foram vistas como se não tivessem passado. Isso, depois, né, ao longo da construção da nossa história cultural, já do Brasil, passando, né, pelos diferentes períodos que nós tivemos, até chegarmos à República, por diferentes razões culturais, esse passado foi ficando separado. Eu costumo usar uma expressão que eu chamo sempre assim, as memórias exiladas. Ou seja, são memórias que nós sabemos que existem, nós sabemos, né, de uma maneira geral, nós identificamos a arqueologia, a sociedade em geral, ela sabe das pesquisas, só que nós não conseguimos estabelecer sinergias históricas com as sociedades dos outros tempos, não é? Que é um fator, se você observar, quer dizer, um pouco diferente do que acontece mesmo com os nossos vizinhos latino-americanos. Com isso, quer dizer, o passado identificado pela arqueologia, né, que nós poderíamos dizer o passado pré-colonial, em um dado momento e também depois, né, nos outros períodos, é um passado que ele não é utilizado, né? Talvez seja uma expressão forte, mas enfim, ele não é utilizado em toda a sua potencialidade como identidade da nossa história cultural. Isso levou, não é, historicamente, a uma certa separação, inclusive, dos museus. Não é? Nós temos os primeiros museus no Brasil, Museu Nacional, o próprio Museu Paulista, Museu Guild, enfim, eles desenvolvem essas pesquisas de uma maneira articulada, mas é muito mais comum nós olharmos na história dos museus brasileiros a separação, não é? Quer dizer, tem museu de história separado de museu de arqueologia. Então, essa é uma questão identificada já há algum tempo, né, por diversos profissionais da área, então já há uma produção acadêmica, tanto na arqueologia quanto na museologia, que estuda, busca verificar essas razões e busca interagir no sentido contrário, não é? De estabelecer essas interlocuções, essas sinergias, de olhar para um território, por exemplo, para uma paisagem cultural de uma dada região no Brasil e buscar a sua estratigrafia cultural, não é? Uma outra expressão que eu uso há muito tempo, desde o meu doutorado, para além dessa que eu mencionei, né, memórias exiladas, eu também cunhei muito esse termo da estratigrafia do abandono, não é? Quer dizer, quando nós olhamos para trás, para a nossa construção da nossa história cultural, nós vamos perceber que tem camadas que foram abandonadas, não é? Isso se reflete naturalmente na organização das instituições, né? Se nós pensarmos desde o século XIX, os museus aqui do Brasil, isso se reflete na formação profissional, nas políticas públicas. Então, eu identifico que o Brasil, né, vinha nessa escalada, atuando dessa maneira. Particularmente, eu acho que, a partir dos anos 80, né, do século passado, já, com a efervescência, não é, das questões ambientais e da legislação de licenciamento ambiental, que a arqueologia entrou, junto com outros campos de conhecimento, em função
dos licenciamentos ambientais, né, para as grandes obras, eu reputo que, a partir desse momento, a arqueologia passou a ser vista um pouco mais integrada, não é? Então, os grandes empreendimentos do Brasil, né, de hidrelétrica, estradas, a condomínios, a metrôs, enfim, como nós sabemos, eles passaram a observar a arqueologia. Eles passaram, porque era uma questão de lei, não é? Eles passaram a integrar profissionais dessa área. Então, muitas empresas, inclusive, foram, né, criadas e funcionam até hoje com essa função. Em um certo sentido, nós podemos refletir, não é, que a partir daí as sinergias começaram a ser costuradas. Mas daí nós temos o revés dessa história, que podemos falar depois, que é a quantidade de acervos que foram gerados em função dessas determinações. Enfim, quer dizer, eu acho que nós temos, e hoje, quer dizer, já há mais de 10 anos, tem vários grupos, sobretudo as novas gerações, de pesquisadores nas duas áreas, não é? Que tem uma militância mesmo nesse sentido, não é? De fazer valer a questão patrimonial da arqueologia, então inseri-la, né, essa questão, inserir em vários meandros, então um grupo preocupado com o currículo de cursos, as graduações, né, de ambas as áreas contarem com essas disciplinas. E agora, isso eu estou mencionando um vetor da arqueologia, né, no Brasil, que é a pré-colonial. Mas nós sabemos que nós temos outros vetores de arqueologia no Brasil, muito fortes, que estudam a partir de acervos de coleções, em museus, como a arqueologia clássica, suas variáveis, que são muito fortes. E eu considero que, nesse sentido, esse vetor tem um refinamento mais interessante com a história, por exemplo. Não é? Quando nós pensamos nos oferecimentos de disciplinas de história antiga, não é? Por exemplo, da própria numismática, dos cursos de museologia. Então, assim, é um cenário que tem muitas variáveis, não é? Eu estou mencionando, assim, alguns casos só. Você comentou sobre essa questão do acervo, né? Os acervos, eles aumentam, né, no decorrer das pesquisas arqueológicas. E como é que é esse processo? Como é que está sendo essa dificuldade de ter, de fato, essa extroversão desse acervo que acaba crescendo, né? Dentro do que nós estamos conversando, não é? Eu acho que o problema central nos dias de hoje é justamente o tratamento desses acervos, no caso do Brasil e no caso das pesquisas feitas em território nacional, não é? É isso que eu estou me referindo. Porque, né, até os anos 80, eu considero que essas pesquisas iam num ritmo, embora em todo o país, né, mas num ritmo não tão acelerado, e toda essa questão, né, da legislação ambiental forçou, de alguma maneira, trabalhos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental, eventuais resgates. E isso, no início, em um certo sentido, foi visto como um grande alargamento do horizonte profissional para a arqueologia, né, dos arqueólogos e arqueólogas, só que, rapidamente, né, nós fomos identificando um volume assombroso de acervos. Então, primeiro, isso tudo que eu estou te falando, e estou falando nós identificamos, é que tem trabalhos acadêmicos, né, feitos sobre isso, tem artigos, dissertações, teses, enfim. Então, primeiro, uma identificação de um volume assombroso. Segundo, um deslocamento muito expressivo desses acervos. Então, às vezes, a pesquisa era na Amazônia, o acervo vinha para Minas Gerais, às vezes era no Rio Grande do Sul, o acervo vinha para São Paulo. Então, uma diáspora desses acervos também de uma forma muito forte. Então, desde essa ocasião, o próprio IPHAN, não é, que legisla sobre a pesquisa arqueológica no Brasil, então, desde os anos 60, né, que há uma legislação específica, o próprio IPHAN foi se armando, foi se, né, organizando para poder fazer. Isso, em especial, essa aceleração, ela era proveniente dos trabalhos de impacto ambiental, né, do licenciamento ambiental. Lógico que as instituições continuavam suas pesquisas, mas assim, esse volume muito acentuado veio dessa proveniência. Uma das primeiras atitudes à época, não é, do IPHAN, foi obrigar que as empresas, então, que estavam à frente desses licenciamentos, que a arqueologia era uma das partes, não é? Obrigar que o trabalho arqueológico fosse acompanhado de projetos de educação patrimonial.
não é? Trabalhos que se articulassem com as comunidades envolvidas nesses locais de pesquisa, de resgate, de impacto ambiental. Isso, na minha opinião, também tem um dado interessante, porque isso gerou uma visibilidade do trabalho de arqueologia muito maior do que tinha sido conseguido nos 30 anos anteriores, não é? Enfim, daí tem toda uma discussão sobre essa questão da educação patrimonial. É muito acentuada, tem projetos incríveis que foram feitos, estão sendo feitos, com publicações, com material didático. Só que esse braço, digamos assim, não é, desse processo de explosão, ele não foi acompanhado com a mesma firmeza no que diz respeito ao gerenciamento dos acervos. Não sei se está dando para entender um pouco essa lógica, não é? Então, nós identificamos nesses estudos que muitas vezes uma prefeitura criava um museu só para poder receber aquele acervo e depois não se sabia o que fazer com aquilo, não é? Muitas instituições foram criadas em diferentes regiões do Brasil porque junto com esse acervo, né, como acontece nesses negócios, sempre vai uma parcela orçamentária que a empresa tem que pagar, né? Mas só que isso é naquele momento, quer dizer, depois o acervo fica para a vida toda. Bom, constatamos isso, então, como eu disse para você, quer dizer, é um grupo grande, né, já ultrapassa uma geração de profissionais, tanto da arqueologia quanto da museologia, também alguns da história, preocupados com essa questão. A própria Sociedade de Arqueologia Brasileira, não é, sabe, onde nós atuamos, onde essas questões passaram a ser colocadas, não é? Quase que dentro de um olhar de um ativismo, não é? A gente chamando a atenção. A SAB criou um grupo de acervos arqueológicos, desse grupo vem se reunindo, fazendo fóruns específicos, avançou muito, fazendo publicações, e ao mesmo tempo, meados dos anos 2000, que foi um período de uma grande expansão das políticas públicas no Brasil para museus, com a criação do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Dentre as suas, né, responsabilidades e atividades, foi criada a rede, a REMAI, como nós chamamos, que é a rede de museus e acervos de arqueologia, e no caso, arqueologia e etnologia. Esses dois polos, que muitas vezes contam com os mesmos profissionais, não é, que estão nos dois, eles vêm fazendo muita coisa. Algumas publicações específicas, então estamos divulgando, não é, nas próprias revistas da área, não é? Essa problemática, vem fazendo reuniões, agora mesmo no segundo semestre, não é? Nós teremos 2 reuniões importantes, tanto do fórum, como depois, mais para frente, a própria SAB, não é? A Sociedade de Arqueologia, que nós também vamos participar. E, sobretudo, é um grupo que vem muito atento às questões de legislação. Né? Agora mesmo, esses dias, não é? Nós ainda estamos estudando, mas já foi divulgada uma nova legislação para licenciamento ambiental. E essa realidade, que eu acho importante, talvez, assim, para o nosso público, não é? Ouvir e refletir sobre isso, é um caso, quer dizer, é um caso que eu estou narrando dentro de um certo histórico muito pertinente ao Brasil, não é? Nós sabemos, né, o mundo inteiro tem licenciamento ambiental, Estados Unidos, outros países aqui da América do Sul, mesmo na Europa e tal, só que os parâmetros são outros. Então, aqui no nosso caso, no Brasil, a questão é essa. Do meu ponto de vista, então, acho que desde os anos 80, com essa projeção muito aguda das pesquisas em função do licenciamento ambiental, acho que o que mais floresceu foram os projetos de educação patrimonial, e muito menos os de salvaguarda. Isso, então, nós podemos entender de muitas maneiras. Com certeza, essas pesquisas mais aceleradas, elas geraram também um conhecimento maior do nosso território. O Brasil é continental, como nós sabemos, então, num outro ritmo de pesquisa, talvez a gente não alcançasse esse conhecimento da ocupação pré-colonial, não é? Com certeza. Os trabalhos de educação patrimonial, norte a sul, leste a oeste, alguns deles geraram museus, mas, sobretudo, geraram grandes interlocuções comunitárias, porque o trabalho ele é aplicado no território onde vai ser impactado, né? Vamos chamar assim.
Então, isso gerou também uma participação comunitária, daí dependendo muito, né, do perfil do projeto, da metodologia de trabalho, não é? E fez com que a academia, eu mesma identifiquei isso no próprio Museu de Arqueologia e Etnologia, no programa de pós-graduação que eu colaborei durante alguns anos, esses trabalhos passaram a chegar nesses programas. Não sei se eu estou sendo clara, mas digamos assim, que ao lado de uma arqueologia normativa, vamos supor, vamos usar esse nome, não sei se é o nome adequado, mas outros trabalhos de licenciamento ambiental chegaram à academia, não é? Basicamente, nós temos feito levantamentos, né, dessa produção e isso fica evidente. Então, é uma realidade que nós temos que interagir. Agora, ela funciona, e eu acho que isso no caso do MAI, não é? Que é o museu onde eu trabalho, isso é muito interessante de observar, em termos de produção de conhecimento, mesmo o perfil das disciplinas, ela funciona de uma maneira muito diferente de outros vetores da arqueologia, que são, evidentemente, igualmente importantes e relevantes. Quem trabalha com arqueologia clássica, por exemplo, não é? Trabalha com outros matizes, que são diametralmente opostos dessa problemática de quem trabalha no território aqui brasileiro por essas circunstâncias, que eu estou aqui resumindo, tá? As questões são muito mais contundentes. Essa minha pergunta ela tem uma relação, na realidade, com isso que você comentou, que nós sabemos que os vestígios arqueológicos eles são fortes indicadores que ajudam a compreender temporalidade, territorialidade, né, questões identitárias. Né, como é que a musealização arqueológica ela tem contribuído para a memória e para a construção e gestão de elos entre herança patrimonial e sociedade contemporânea? Como é que isso tem funcionado? Acho que o nosso esforço, não é, de quem trabalha, digamos, desse lado da musealização mais explícita, não é? É sempre no esforço, eu digo isso pelas experiências do MAI, sobretudo, né? Pelas equipes que trabalham no MAI, sempre nesse esforço de fazer um vínculo dessa pesquisa que trabalha um período pretérito, né? Da ocupação do nosso território, das nossas sociedades, com as perspectivas contemporâneas, não é? Acho que nisso há um esforço muito grande. E a musealização, se nós pensarmos, né, por exemplo, em exposições, né, hoje em dia, cada vez mais, nós temos muitos recursos que nós chamamos, na nossa área, de expográficos, que são os recursos expositivos que utilizamos, não é? Porque as exposições, elas permitem a articulação de linguagens mistas, né? Então, não é só um texto, quer dizer, hoje em dia, imagina, com tecnologias, nós podemos ir longe, não é? Então, há sempre essa preocupação. Aliado a isso, acho que o grande fator importante nos trabalhos de musealização não reside só na exposição, mas sim nessa interlocução com a ação educativa, né? E com as ações de inclusão social. É cada vez mais socializar esses vestígios arqueológicos, cada vez mais que eles se tornem menos estranhos sobretudo ao público infanto-juvenil, não é? Que eles entendam que quando nós falamos de vestígio arqueológico, no caso do Brasil, nós estamos falando da historicidade indígena, não é? Mas também quando nós falamos de vestígios arqueológicos greco-romanos, por exemplo, né, ou do Oriente, esse lastro é o mesmo. Sempre entendê-los dentro de um grande arco histórico. Então, esse é um esforço dia a dia, não é? Nós, por exemplo, o MAI, ele tem já, talvez mais de 20 anos, um trabalho de preparação de professores do ensino fundamental e médio, né? Esse é um trabalho que o MAI faz há muitos anos, de preparação do ponto de vista de subsidiar esses professores com conteúdos daquilo que nós trabalhamos, porque muitas vezes nós, né, recebíamos classes estudantis que os próprios professores não tinham essas ferramentas, porque eles também não tiveram na sua formação. Então, há muitos anos, acho que mais de 20 anos mesmo, o MAI entendeu que era o seu compromisso também, fazer essa parte, daí nos vários vetores de arqueologia que nós trabalhamos, da etnologia, enfim. E assim, muitas outras instituições no Brasil, não é? Trabalham, tem projetos realmente muito bons e muito bem feitos nesse circuito, né, da musealização, da função educacional desses museus de arqueologia.
Agora, todo o nosso esforço é no sentido de vincular, né, essas ações para a construção das identidades, para a compreensão da diversidade, para o entendimento do que é territorialidade, né, do ponto de vista de uma vida vivida, não é, histórica. Essas são as nossas intenções. Agora, lógico, as barreiras são incomensuráveis, não é? E aos poucos nós vamos identificando. Então, por exemplo, a formação acadêmica daquele que vai ser professor, por exemplo, né, é um dado importante. Lutar por políticas públicas, né, mais inclusivas, discutir isso abertamente no âmbito da universidade, não é? A gente vai identificando as arestas. E acho que é assim que funciona em muitas áreas, né? Não só na arqueologia. E na situação que a gente se encontra no Brasil, né, em que há um ataque às instituições, em que há um ataque ao patrimônio, como é que a senhora vê a importância da musealização, da arqueologia, para que a gente consiga que isso que a gente atingiu até agora não se perca? Mais do que nunca, né? Mais do que nunca, mais do que em outros momentos, ou mesmo repensando outros momentos, é fundamental esse trabalho das instituições de pesquisa, das instituições culturais, das universidades e, nesse contexto, dos museus. Não é? Acho que museus em geral, e no caso da arqueologia muito especialmente, têm um papel fundamental para discutir essas coisas. Não é? Acho que nós estamos vivendo um momento muito triste, para usar uma palavra elegante, não é? Que acho que nós não imaginávamos, muitos de nós, que nós estaríamos, né, assim, nessa encruzilhada de situações muito aguerridas, não é? De um desprezo ao patrimônio, de um desprezo à produção científica, mesmo as universidades, não é? Eu entendo isso, quer dizer, o nosso caminho tem que ser de resiliência, né? Obviamente de resistência, mas mais que resistência tem que ser de resiliência, não é? Nós temos que entender que nós teremos tempos melhores, temos que caminhar para isso, não é? No meu caso muito particular, lá também no MAI, um dos fundadores, porque o MAI, você sabe, ele é fruto da unificação de 4 instituições, não é? Então, uma delas, à época, nos anos 60, foi criada pelo Paulo Duarte, que era, enfim, um jornalista que depois, né, fez antropologia, atuou nessa área, e ele é um dos autores da legislação de patrimônio arqueológico, a famosa legislação. Enfim, então ele é um dos nossos mitos fundadores, não é? Eu cheguei a conhecê-lo, ainda ele foi exilado na época do Getúlio Vargas, daí voltou para criar o instituto, depois trabalhou na USP até 69, depois novamente foi obrigatoriamente aposentado, enfim, e ele sempre foi uma pessoa muito aguerrida. Então eu particularmente, eu me inspiro muito nele, né? Porque nos textos que ele escrevia, nas reações que ele tinha, né? Que ele sempre combateu o bom combate, entendeu? Ele sempre deixou por escrito essas coisas. E para mim, às vezes, quando eu volto aos textos dele, que nós temos no acervo, não é, do MAI, é muito impressionante que nós estamos vivendo situações muito semelhantes, não é? Então, assim, o que eu falo muito para os nossos alunos, enfim, para a nossa convivência, eu acho que só o fato de ter um museu de continuar a pesquisa, não é, continuar a extroversão, já é um trabalho de resistência no momento atual, não é? Veja que mesmo com a pandemia, né, essa tragédia que nos cercou, né, que está nos cercando, se você percebeu, os museus reagiram bravamente. O próprio MAI tem feito atividades, né, remotas em ambiente virtual, né, atividades sem parar. Né? Acho que só isso, para mim, já é resistência. Né? O fato de nós estarmos aqui conversando, por exemplo, já é uma resistência. E acho que nós temos que entender isso, esses atos, dentro de um espectro muito maior de resiliência, que significa acreditar que nós vamos virar esse cenário. Não é? Agora, é fundamental, porque acho que realmente a situação que nós estamos passando em termos de políticas públicas, ou melhor, de desmonte de políticas públicas, de falta de apoio. Acho que no caso da USP, da Universidade de São Paulo, nós estamos, né, na verdade, tendo muito apoio, muito respaldo para seguirmos em frente.
Eu falo isso até pelo programa de pós-graduação, por exemplo, que eu coordeno, outras tantas coisas, não é, que eu observo e vivencio, não é? Agora, nós não podemos ficar calados. E acho que todos os trabalhos, eu penso muito isso nos meus orientandos, por exemplo, os trabalhos acadêmicos que estão sendo feitos nesse momento, né, neste período, eles têm que registrar isso, entende? Quer dizer, eles têm que registrar não só a pandemia, né, e esses impactos, mas também o que aqui no Brasil, especificamente, nós estamos vivenciando, não é? Para a gente encerrar, professora, a senhora gostaria de deixar algum recado ou mesmo indicações para quem tiver interesse também na área? Olha, então, nesse caso específico, não é, que nós estamos tratando, então, por exemplo, sobre educação patrimonial e arqueologia, tem uma infinidade de teses, textos, artigos, colóquios. Eu acho a revista do próprio Maia, a revista da SAB, do Museu Guild, são periódicos, isso falando do Brasil, não é? São periódicos onde os interessados poderão encontrar projetos incríveis de norte a sul e, da mesma maneira, trabalhos sob esse guarda-chuva da musealização da arqueologia. Hoje nós já temos, né, muitas análises, muitas reflexões, e acho que isso vocês vão encontrar também. Na formação, não é, profissional, eu acho que tanto no caso do MAI, por exemplo, tanto o programa de arqueologia quanto o programa de museologia de pós são bastante atentos, né, nas suas disciplinas, as linhas de pesquisa a isso. Então, eu acho que nós temos hoje em dia já um caldeirão de contribuições, de reflexões e de análises, não é? E a outra contribuição que eu poderia deixar, né, é realmente não podemos nos acomodar, não é? Não podemos achar que o que estamos vivendo é o normal. E daí eu acho que a resistência no âmbito acadêmico é cada vez mais produzir, né? Cada vez mais produzir reflexões, disponibilizar essas análises, conversar, não é? Cada vez mais atuarmos em processos colaborativos, né? Sem grandes hierarquias acadêmicas. Então, eu acho que essa seria a minha mensagem. Professora, muito obrigado pela sua participação, foi excelente, sem dúvida ajudou muito e com certeza vai inspirar muita gente aí também na área. Eu sou o Guilherme Rodrigues e esse foi o Stratcast, coordenado pela professora Maria Cristina Nicolau Cormichiari e pelo professor Wagner Carvalheiro Porto. Até a próxima!